E cá estamos de regresso, mas ainda vamos ouvir as suas dúvidas, desta vez relacionadas com a especialidade de cirurgia geral. Deve marcar o número de telefone 22508-3297 para mais uma vez, se quiser. Já sabe, participar neste programa. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mas o próximo tema pode também levá-lo a participar e aqui esclarecer as suas questões. Uma doença muito comum, doença hemorroidária. Vamos precisamente falar de hemorroidas nos próximos minutos. Está connosco a doutora Milena Liorci, médica de cirurgia geral com especialização em coloproctologia, a quem agradeço muito a presença. Sra. Doutora, muito obrigada por estar connosco no consultório. Obrigada. É um gosto recebê-la aqui. Muito obrigada. Sra. Doutora, aprendemos precisamente as últimas vezes que cá esteve que todos temos hemorroidas. Em algumas pessoas os sintomas manifestam-se e em outras não. Por que essa diferença? Por que é que se manifestam em algumas pessoas e em outras não? Porque quando a gente fala em hemorroidas, na verdade todos temos só que a questão é que elas devem estar numa situação normal, numa localização normal, sem inflamação e sem sintomas. Então, quando a gente diz que todos temos, é porque isso é uma questão anatômica. Todos temos aquelas veias naquela localização. Mas algumas pessoas desenvolvem sintomas porque elas estão alteradas. Claro. Então, as nossas hemorroidas podem se alterar e isso é que leva aos sintomas. E vamos precisamente daqui a pouco conhecer também as causas e até os fatores genéticos. O que é que são hemorroidas? Hemorroidas são vasos sanguíneos, não é? Elas têm a sua importância, não só em termos de irrigação, em termos de continência das fezes, elas têm a sua importância, não é? E só que elas devem estar de uma forma natural e normal, tá? Mas são vasos sanguíneos. E quais são esses sintomas que podem tornar-se incapacitantes, não é? Para algumas pessoas que devem, de facto, levar essas pessoas a procurar ajuda. Quais são esses sintomas de alerta? Então, geralmente, a doença das hemorroidas, ela começa muito devagar. Então, é uma doença que começa lenta, começa com sangramento, começa um pequeno incômodo, geralmente depois das evacuações, mas é lento. Então, as pessoas começam a perceber que para gerar essa situação incapacitante, geralmente a pessoa já sofreu durante pelo menos uns 5, 10 anos. Então, é uma coisa muito lenta. Sim, demora muito tempo para gerar um problema muito grande. Claro que existem pessoas que desenvolvem crises agudas e podem, de uma hora para outra, ter uma hemorroida já com algum problema. Mas têm essa dor só no momento da evacuação ou podem ter dor ao longo do dia, por exemplo? Também podem ter ao longo do dia. Isso depende muito. O início é geralmente após a evacuação, que é o momento onde elas ficam mais alteradas, onde a pessoa tem mais incômodo. Mas passar da evolução da hemorroida, e depende do grau da hemorroida, a pessoa pode ter incômodo o dia todo. Pode ficar com dor que persiste durante horas e horas após uma evacuação. E normalmente as pessoas ficam muito assustadas também quando veem sangue na sanita ou no papel higiênico. É um sinal também de hemorroidas? Sim. O sangramento é o principal sinal. Geralmente é o primeiro sinal que acontece, não é? E é importante que a pessoa não ache que isso é normal, porque também não é. Não é. Então, claro. As pessoas devem sim procurar ajuda quando veem que tem sangramento. Agora, não precisam se desesperar. É questão de procurar ajuda e fazer o tratamento correto. Tá. E quais são as causas, portanto, Sra. Doutora? Sabemos que muitas principal, vezes está associada à obstipação, não é? Mas essa é a causa que todas as pessoas dizem e Claro. todo mundo diz que é obstipação, mas não é só isso. Tem muitas pessoas que não são obstipadas, que têm um intestino perfeito e que têm hemorroidas. Então, tem um componente genético, que a pessoa tem essa predisposição para ter hemorroides. Então, isso não tem muito o que fazer, a não ser a pessoa ter alguns hábitos mais saudáveis, evitar algumas situações para que ela não desenvolva crises e não tenha uma progressão do problema. E tem a questão de gestação nas mulheres. Claro. Tá? Então, essa é uma questão que também faz com que as hemorroidas piorem. E, às vezes, uma mulher que nunca teve problemas de hemorroidas, depois de uma gestação, pode começar a ter. Tá? E são questões que a gente tem que trabalhar. E, portanto, ao primeiro sinal de alerta, devem consultar um médico para começar o tratamento. Por onde é que se começa esse tratamento? Existe um tratamento mais conservador antes do cirúrgico? Sim, claro. A maioria dos casos não é cirúrgico, até porque é uma questão tão frequente, não é? Então, a gente não opera todas as pessoas. Claro. E envolto de mitos também, não é? Claro. Sim.
Mas, inicialmente, a pessoa tem que perceber se esse problema não está associado a algum alimento, que é outra causa que faz com que a sua hemorroida piore. Como está o funcionamento do seu intestino. Então, essa é outra questão. Às vezes, a hemorroida nem é muito grande, mas a pessoa é mesmo muito obstipada ou tem diarreia. A diarreia também está associada à piora das hemorroidas. Então, a pessoa que evacua muitas vezes ao dia por outras questões pode ter problemas de hemorroidas também. Então, inicialmente, perceber se não tem nenhum desses fatores para que possa ser corrigido antes de pensar em ir diretamente corrigir as hemorroidas. Porque senão, até porque aquilo pode voltar. Né? Por isso que muitas pessoas dizem, opera a hemorroida e depois ela volta, porque a pessoa não tratou a causa inicial do problema. Mas, portanto, se a causa base for a obstipação, vai ter que se tratar a obstipação. Tem que se tratar a obstipação. Se for a diarreia, vai-se tratar a diarreia. Exato. E tem que ser algo permanente na vida, a alteração de estilo de vida daquela pessoa, pessoa, não é? Senão vai estar sempre a voltar. Senão aquilo pode voltar. Mas nessa fase, há algo que se possa aplicar para melhorar alguns sintomas ou algo que se possa fazer também? Pronto, então a primeira medida é essa, a questão de alimentar, questão de higiene local, evitar o uso do papel higiênico. Tem algumas questões locais que também ajudam. Se a pessoa persiste com sintomas, mesmo com todas essas medidas já instituídas, existem alguns tratamentos menos invasivos, principalmente para as hemorroidas não tão grandes, geralmente aquelas que estão dentro do canal anal, aquelas que não saem muito para fora, que podem, de fato, diminuir o tamanho da hemorroida sem ser uma cirurgia, né? Como é o caso da laqueação elástica ou a esclerose das hemorroidas. É possível fazer esses procedimentos, que são procedimentos feitos em consultório. Tá muito mais simples. E em que consistem essas técnicas? Por exemplo, a laqueação elástica são elásticos mesmo. São pequenos elásticozinhos em que a gente entra com um aparelho dentro do canal anal e aquilo faz como se estrangulasse a base da veia para que o fluxo do sangue diminua. E aí aquilo cria uma cicatriz e seca a veia. Então, aquela veia grande que estava com problema, ela vai diminuir e ficar muito pequenina. E aí aquilo é suficiente para acabar os sintomas. Mas todas as pessoas podem fazer essa cirurgia ou vai depender do tipo de hemorroidas também? Vai depender do da tipo. Causa, não é? Por exemplo, esse tratamento não é para todos os casos. Claro. Esse tratamento, a hemorroida tem que ser interna, ela não pode ser também de um tamanho muito grande e ela tem que estar dentro do canal anal. Ela não pode ser aquelas que ficam completamente para fora. Então, existe uma graduação das hemorroidas e, baseado nessa graduação, nós vamos definir casos em que é possível realizar procedimentos menos invasivos e outros em que tem que ser cirurgia. E o outro caso, as esclerosantes? A escleroterapia, que é esclerosar, na verdade, ela vai fazer um efeito muito parecido com o elásticozinho, porque é uma substância que ela faz a veia secar. Né? Então, também não pode ser hemorroidas muito grandes, porque também não vai fazer efeito, ela não vai conseguir esclerosar hemorroidas muito grandes. E tem que ser dentro do canal anal, tá? Até porque esclerose e mesmo a laqueação dentro do canal anal são procedimentos indolores. Aquilo não causa dor propriamente dita, é feito sem anestesia. E a pessoa não tem dor. Aí, às vezes a pessoa até fica assim com medo na hora de fazer, porque é natural, mas existe uma inervação que é diferente dentro do nosso canal anal. Então, só é permitido fazer em casos de hemorroidas internas, que a gente também consegue separar na classificação das hemorroidas aquelas que estão dentro do canal anal e aquelas que estão para fora. As que já nascem para fora precisam de outros tipos de tratamento. Claro. E que cuidados é que a pessoa deve ter depois de ser submetida a estas duas cirurgias não invasivas, não é? Assim, ela tem que já ter, na verdade, os cuidados, eles têm que ter sido instituídos antes, não é? Claro. Aquele cuidado do intestino adequado, de não deixar as fezes duras, de ter a higiene correta, da limpeza. São esses os cuidados. Basicamente, depois de fazer esses procedimentos, a pessoa tem uma vida praticamente normal, não tem nenhuma restrição. Procurar ajuda logo no início, quando aparecem os primeiros sintomas, há, de facto, uma grande vantagem? Sim, muita. Até porque esses procedimentos menos invasivos nós só conseguimos fazer nas hemorroidas que ainda são mais iniciais. Se a pessoa prolonga a busca de ajuda e deixa a situação agravar cada vez mais e mais e mais, quando chegar numa situação muito maior,
muitas vezes é só cirurgia. Portanto, vai agravando a situação. Vale a pena procurar antes, que aí a gente tem mais opções de tratamento e opções de tratamento mais simples. Infelizmente, há casos que chegam aí mesmo a situações mais graves e aí só a cirurgia então é que consegue resolver, Sim, não é, Sra. Doutora? casos mais graves. Há muitos mitos também em relação à cirurgia, penso eu, através de uma técnica que era feita há muitos anos, nomeadamente o pós-cirúrgico, em que as pessoas não se podiam sentar durante algumas semanas, 2 ou 3 semanas. Qual é a realidade atual desta cirurgia? Mesmo essa técnica mais tradicional, ela ainda existe, certo. Ainda é realizada. Pois, claro. Tá? Hoje a gente tem outras opções. Temos opções menos invasivas, mas isso tudo tem a ver com o grau da hemorroida. Claro. Então, não são todos os graus que é possível realizar procedimentos cirúrgicos menos invasivos. Hoje nós temos técnicas como laser, que pode ser feita, é cirúrgico, não deixa de ser uma cirurgia, mas é menos invasiva, com uma recuperação mais rápida. Existem técnicas onde não se tem cortes, onde se identifica o fluxo sanguíneo da veia e simplesmente se fecha essa hemorroida sem ter que removê-la. O grande problema da cirurgia tradicional é que existe um corte interno. Claro. E esse corte demora muito tempo para cicatrizar. E é por isso que leva tanta dor. Por isso a principal mensagem é essa, não é? Tentar procurar ajuda médica o mais cedo possível para não chegar a esse caso. Mas também há uma tendência, de facto, das pessoas procurarem mais ajuda, ou este ainda é um assunto tabu? Aí ainda é um pouco. Ainda é. Portanto, é preciso ainda desmistificar um bocadinho a doença hemorroidária. As pessoas ainda demoram um tempo, porque eu percebo que as pessoas já sofrem com aquilo há tanto tempo e quando procuram é porque já estão no seu limite. Claro. Porque é uma questão de qualidade de vida. A pessoa começa a ter dor, começa a ter sangramento, mas ela deixa, ela não procura logo a seguir. Ela deixa a situação ficar mesmo limitante para procurar. E vai interferir muito na qualidade de vida, não é? Totalmente. Há pouco falou na utilização do papel higiênico. É algo que todos nós, ou que a sua grande maioria, utiliza erradamente. Erradamente. Neste caso, para quem tem sintomas com hemorroidas ou não é? O ideal é que todas as pessoas não usassem. Porque a higiene mais adequada é lavar. Não é? Claro. É usar o bidê que some das casas de banho, todos removem-se os bidês das casas de banho e, na verdade, o ideal é que se utilizasse. Isso pode levar também ao agravamento dos sintomas das hemorroidas? Exatamente. Isso pode levar até crises. Uma pessoa que tem uma hemorroida que está ali estável, sem grandes sintomas, e ela começa a utilizar muito o papel higiênico, isso leva a uma irritação e leva a crises e mais sintomas. Portanto, deixamos estas 2 principais mensagens. A primeira é que este não deve ser um assunto tabu, não é? As pessoas devem, de facto, procurar ajuda, estar à vontade para falar com o seu médico e depois procurar ajuda o mais rapidamente possível, porque o tratamento pode, de facto, ser conservador, não ter de passar por esta cirurgia. Exato. Que é mais incapacitante, mais aborrecida, e há tantas outras opções de tratamento para devolver qualidade de vida a quem tem, então, esta doença. Muito obrigada, Sra. Doutora, mais uma vez pela sua presença neste consultório. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Portanto, junte-se a esta conversa, partilhe aqui também connosco a sua questão relacionada com doença hemorroidária ou também outra que diga respeito à especialidade de cirurgia geral. Doutora Milena Liorci é médica de cirurgia geral com especialização em coloproctologia. O número de telefone que tem que marcar, já sabe de cor, é o 22-508-3297, é este número que deve marcar para se inscrever e poder participar. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para o fazer por escrito. Nós ficamos à espera, vamos só fazer um curtíssimo intervalo, uma breve pausa. Até já.